Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, uma das funções precípuas do presidente da República como chefe do Executivo é de manter, preservar o respeito a todos os entes da federação, é preservar o pacto federativo, é pregar a harmonia entre municípios, estados e União. Lamentavelmente, o atual presidente da República, com objetivos políticos, claramente políticos, patrocina agora uma guerra contra os governadores de estado de uma forma demagógica sobre o preço dos combustíveis no nosso país. Uma postura populista e irresponsável. Hoje, inclusive, há uma notícia de que ele está mandando um projeto para o Congresso Nacional para tratar da redução do ICMS de combustíveis para os governadores, para os governos estaduais, para os estados, que, na verdade, é uma iniciativa puramente política, porque ele sabe que o Congresso Nacional não vai aceitar uma irresponsabilidade dessa. E o que o presidente da República quer depois dizer é o seguinte: olha, eu mandei lá para o Congresso, eles rejeitaram. E por que é que essa proposta que ele está formulando e talvez mande para cá na forma de algum projeto, ela é irresponsável? Porque, senhor presidente, a Constituição brasileira de 88 estabeleceu quais são os impostos, taxas e contribuições que correspondem aos estados, aos municípios e à União. Aos estados coube o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS. E no caso do ICMS, esse imposto representa até 30% da receita dos estados. Vejam, até 30% da receita dos estados, sendo que desses 30%, um quarto, 25%, é para os municípios. Pernambuco, por exemplo, teve 17,5% das suas receitas de 2019 provenientes somente do ICMS sobre combustíveis. Só o ICMS sobre combustíveis representa 17,5% das receitas do estado de Pernambuco. É inimaginável perder um recurso dessa maneira. É essa a única saída para reduzir o preço dos combustíveis? O pior é isso, não é. O grande responsável pelo preço dos combustíveis hoje, 1 litro de gasolina quase a R$5, um bujão de gás a mais de R$70, é o governo federal, é a União, porque o governo federal, ao invés de estabelecer uma política junto à Petrobras que seja diferenciada do que está acontecendo aqui, faz com que os preços dos combustíveis variem de acordo com a tendência internacional, diferentemente do que acontecia nos governos de Lula e de Dilma. Mas eu vou falar nisso um pouquinho mais para frente. Eu só quero dizer que se acontecesse agora a eliminação do ICMS para os estados e a sua contraparte, presidente, eu imagino que hoje que uma parte é para os municípios, nós teríamos um agravamento da crise fiscal. Por exemplo, os estados
que são responsáveis por boa parte dos investimentos desse país, com o emagrecimento dos seus orçamentos nos últimos anos, tiveram a redução acentuada da sua capacidade e da realização dos investimentos. O tanto de investimentos de 2019 representaram quase 30% a menos em relação a 2015. 2015. Portanto, os estados brasileiros estariam numa situação dramática se essa decisão demagógica fosse tomada. E é mais, não haveria um comprometimento apenas dos investimentos, mas do pagamento do funcionalismo, do pagamento a fornecedores, dos recursos para a saúde, educação, assistência social, cultura, agricultura. Como pode, tendo a oportunidade de apresentar uma outra proposta, o senhor presidente da República demagogicamente vir com essa proposta? O que acontece no Brasil hoje, quando nós falamos que os estados perdendo ainda mais a sua capacidade de investimento, é que o nosso país vai demorar ainda mais para poder sair dessa encruzilhada histórica, dessa encruzilhada econômica em que está mergulhado. Hoje, por exemplo, o Valor Econômico publicou que 44% da indústria brasileira passa por uma grave recessão. Ou seja, 4 em cada 10 segmentos do setor industrial no Brasil encerraram o ano de 2019 em recessão. Dos 93 subsetores da indústria, 44 enfrentaram queda em 2019, com uma queda no volume de produção de mais de 1%. 11 desses setores ficaram estagnados e só 41% cresceram mais de 1%. Num país em que nós temos o agravamento do desemprego, o agravamento da desigualdade, a volta da fome, um país onde só quem está livre da crise é quem está no andar de cima. Falou aqui a senadora Zenaide, por exemplo, sobre o lucro dos bancos. O Bradesco, por exemplo, lucrou 26 bilhões no ano passado. Comparando com 2018, cresceu 20% o lucro só do Bradesco. E mais, esses lucros, boa parte deles não pagam impostos, porque os dividendos não são taxados e, como tal, no Brasil só quem paga imposto é a classe média e os pobres desse país. E esse governo que aí está aprofundando esse fosso de desigualdade. Hoje já somos, sem medo de errar, o maior país em termos de desigualdade que há no mundo. São estudos produzidos pela ONU que demonstraram isso. E aí, senhor presidente, se o presidente da República, Sua Excelência Jair Bolsonaro, quisesse realmente resolver o problema do preço dos combustíveis, agiria dentro das suas atribuições, em vez de distribuir bravatas e insultar governadores. Ele pode, como presidente, por exemplo, eliminar o PIS, a COFINS e o CID e a CID sobre os combustíveis. Tributos federais, tributos da União, que subiram 164% em 5 anos e hoje oneram em mais de 27 bilhões de reais os consumidores. Em vez de fazer isso, lança mão de absurdos para culpar governadores pelos altos preços da gasolina, do diesel, do etanol, num ato populista barato. Quer responsabilizar os estados
pela política abusiva do governo federal, que liberou preços dos combustíveis ao sabor do mercado. Sob Bolsonaro, a Petrobras perdeu posição estratégica de proteção da população às variações internacionais. Nas gestões de Lula e Dilma, nós fizemos uma opção decisiva para os brasileiros, evitando o repasse de oscilações ao bolso do consumidor. Essa política tinha um reflexo direto, não só no preço mais baixo da gasolina, mas no botijão de gás, nas passagens de ônibus, na cesta básica, no desenvolvimento regional. No meu estado mesmo de Pernambuco, nós tivemos a Petrobras investindo pesadamente na implantação de uma refinaria que vai ser privatizada, na instituição de 2 estaleiros que eram contratados pela Transpetro para produzir navios e que estão fechados, e a Petrobras agora está comprando navio na China, em Singapura e na Coreia, acabando com mais de 8 mil empregos só no estado de Pernambuco, com a petroquímica, que foi também privatizada. E agora, Bolsonaro, ao contrário do que fizemos, está retalhando a Petrobras e vendendo tudo na Bacia das Almas. Ontem mesmo, o BNDES vendeu ações no valor de 22 bilhões de reais com alienação das ações da empresa na maior oferta no mercado brasileiro em uma década. Um governo entreguista que tem uma voracidade brutal para tentar se desfazer do controle da empresa. Essa decisão de ontem retraiu de 13,6% para 8% a participação do BNDES na Petrobras. É um claro projeto de desnacionalização da joia da coroa da nossa soberania, promovida por um governo de caráter entreguista. O Brasil está à venda e, como disse o senhor Diniz, do grupo Pão de Açúcar, está barato. Está à venda e o Brasil está muito barato. E em breve, certamente, não nos restará mais nada com que possamos defender os interesses nacionais e da nossa população. Portanto, que o senhor presidente da República, ao invés de fazer demagogia e ao invés de incitar conflitos, que ele cumpra o seu papel, que ele determine a Petrobras que faça uma política que não tenha unicamente a preocupação com os seus acionistas, mas que tenha uma preocupação com o país, porque ela é uma empresa estatal, ela é uma empresa brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Humberto Costa, de Pernambuco.